Muito bem, então a gente vai continuar nesse instante a análise do nosso serviço. Agora a gente vai analisar outras operações, né? Lembrando que as operações são definidas por esses contratos de operações. As operações que nós vamos analisar são relacionadas à tabela de documento, origem do documento, né? Documento origem. Essa tabela então é uma tabela bastante simples. Tem apenas esses 3 campos e eu já tenho alguns registros, né? Então, ID da empresa e a descrição, né? Muito bem. Para esta tabela, então, a gente tem 4 operações, as 4 operações básicas, que são inclusão, exclusão, atualização e seleção ou listagem. Essas 4 operações, então, são definidas aqui na minha interface e são implementadas aqui na minha classe de serviço, né? A primeira operação que nós vamos ver é a operação em que a gente inclui um documento origem, e essa operação, então, ela recebe, assim como as demais recebem, um documento origem DTO, um objeto. A estrutura que a gente utiliza é a mesma estrutura que é utilizada, que foi utilizada para a implementação dos serviços que foram analisados anteriormente. Então a gente inicia abrindo uma sessão com o nosso banco de dados por meio do Hibernate, instancia o nosso DAO genérico, dessa vez passando em referência ao nosso documento origem DTO, ok? Instancia o nosso Hibernate DAO passando a sessão. Por fim, a gente chama o nosso DAO genérico, salvando o documento que veio como parâmetro, na sequência chamando um flush em cima da session e retornando o resultado. Lembrando que 0 se foi tudo ok e 1 se houve alguma falha. Próxima operação, então, operação de exclusão. Operação de exclusão, mesma estrutura, a gente recebe um documento de origem DTO, abre uma sessão, instancia o nosso DAO genérico, chama o nosso DAO genérico, chama o método delete do nosso DAO, que associado ao documento origem DTO, né? Passando o documento origem que veio como parâmetro para a chamada do método, ok? No fim, chama o método flush e retorna o resultado. Continuando, método de atualização. Método de atualização, então, nós, mesma estrutura, recebemos um documento origem DTO, abrimos uma sessão, instanciamos nosso DAO genérico, chamamos nosso DAO genérico, o método de atualização passando o nosso documento origem que veio como parâmetro, chamamos um flush para finalizar e retornamos o resultado. Ok? Para finalizar, nós temos então, em relação ao documento origem, nós temos o método de listagem, que é o método select. Então, no método select, estrutura é a mesma, a diferença agora é que eu vou retornar uma listagem, mas eu vou receber também um documento origem DTO na entrada, como parâmetro de entrada. Abro a minha sessão, instancio o meu DAO genérico, passando o meu documento origem DTO. Instancio ele passando a session que eu abri aqui em cima. Recebo o resultado da minha chamada do método select nessa declaração aqui, nesse objeto resultado, que é do tipo ilist, documento origem DTO, ok? Então retorno o resultado e eu simplesmente retorno o resultado aqui embaixo. Para todos esses métodos, se eu tiver um erro, eu tenho uma estrutura try-catch em que eu jogo a exceção, ok? Muito bem. Então, em relação ao documento origem DTO, documento origem são esses os serviços ou as operações que a gente oferece. E lembrando que a estrutura dessas operações é a mesma que a gente utilizava, que a gente viu anteriormente. Tá ok? Na sequência, então, a gente continua analisando os demais serviços.